Olá, olá! Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre seleção brasileira, Equador e Brasil, a estreia de Carlo Ancelotti na frente da seleção canarinho que acontece amanhã contra o Equador. A gente vai dar aqui uma prévia, provável escalação, o que a gente imagina já para ver nesse jogo. E aí, Matheus, está confiante? Bruno, fala aí, galera. Tô na expectativa para ver como é que vai ser esse primeiro jogo do Ancelotti. A gente vai trazer aqui também uma provável escalação do time do Brasil, como que imagina que o time deve jogar. Mas antes eu queria começar com um aviso aqui ao Partido dos Trabalhadores para não marcar o jogo na Neoquímica Arena, porque os presidentes dos times que estão jogando lá não estão tendo muito sucesso. O Brasil que vai jogar lá agora teve o Edinaldo saindo, toda confusão. O Corinthians, que está se dividindo entre o Corinthians do Oriente e o Corinthians do Ocidente, está uma coisa bem confusa ali. Então, um aviso para o PT aí que, se quiser marcar um jogo, uma peladinha de fim de ano, a Neoquímica Arena não é uma boa opção. Exato. E apesar de que nosso companheiro Lula é um corintiano fanático, né? Ele está presente na arena não é algo raro, então o Brasil corre perigo de se dividir entre Brasil oriental e Brasil otomano, quem sabe. Mas voltando agora para Equador e Brasil, vale lembrar aqui, né? Eu acho que primeiro de tudo que o torcedor brasileiro ouve o nome Equador e pensa que é baba. O Equador hoje é o segundo colocado das eliminatórias. Vem de uma sequência de 7 jogos sem perder. A última derrota foi para o Brasil, inclusive, por 1-0, no dia 6 de setembro de 2024. Mas desde então, ganhou do Peru, empatou com o Paraguai, empatou com o Uruguai, goleou a Bolívia, ganhou da Colômbia com 1 a menos, ganhou da Venezuela e empatou com o Chile. Então, não é uma seleção que está aí de bobeira, muito provável que esteja na próxima Copa do Mundo, inclusive. E já esteve na última, né? O Equador participou da Copa do Catar, parou na fase de grupos. Se eu não estou enganado, passou no grupo foi Holanda e não lembro qual foi a outra seleção que passou. Não me lembro. Mas é uma seleção que vem com bons resultados, como você destacou, e costuma fazer jogo duro mesmo. Vamos ver se o Brasil consegue estrear com uma vitória no início de trabalho agora. O último técnico que estreou contra o Equador teve sucesso, que foi o Tite, em 2016, ganhou por 3-0 fora de casa. Vamos ver se o Ancelotti repete a dose aí, conseguindo uma boa vitória. Exato, eu digo que eu estou confiante, né? Já começaram aqueles rumores de começo de trabalho de todo técnico aqui no Brasil, que o elenco está surpreso com os treinamentos, que está todo mundo muito contente, que está muito diferente do que era antes e o elenco está surpreso com novas formas, a diretoria está muito feliz também com o que está sendo feito. Mas, tirando isso, eu realmente acho que o Ancelotti vem para agregar muito ao trabalho do Brasil. Também é uma primeira experiência para ele, né? Ele nunca teve essa experiência de comandar uma seleção, que é muito diferente de comandar um clube. Mas eu acho que o Equador é um bom adversário para esse começo, né? Igual ele falou, está em segundo colocado do grupo, então não é um time horroroso, mas também não é um bicho-papão, está 2 pontos na frente do Brasil. Se o Brasil ganha, pode vir a assumir essa segunda colocação, que hoje eu acho que qualquer lugar que não seja primeiro ou segundo nas eliminatórias aqui da América do Sul, no máximo um terceiro ali, é uma posição péssima para se estar. Acho que não tem mais do que 3 seleções aqui no continente sul-americano que disputam no primeiro nível mundial, né? O Brasil tem que sair entre essas 3. E pelo que eu vi da escalação aqui provável, eu acho que é isso mesmo que tem de melhor no Brasil hoje, saudável e disponível para o jogo. Se você quiser comentar aí um pouco mais sobre essa escalação provável. Antes da gente trazer a escalação, só falando aqui, foi Senegal que passou no grupo junto com a Holanda na Copa de 2022. O grupo era Holanda, Senegal, Equador e Catar, ficou nessa ordem aí. O Equador parou na primeira fase mesmo. E já vamos trazer aqui a escalação sobre o jogo do Brasil? Bora. Então, no gol,
sem muita dúvida, vai com o Alisson, é o goleiro que o Ancelotti mais conhece, de todos que foram convocados, então segue a linha que vinha sendo desde o trabalho do Tite, o Alisson sendo titular. Na verdade, desde o Dunga, o Alisson já era titular, então ele ocupa esse posto há muito tempo e o Ancelotti resolveu não fazer essa mudança logo de cara. Eu acho que está acertado dos goleiros convocados. Para mim, o Alisson é o melhor deles. Exato, é goleiro de. Já foi o melhor goleiro do mundo por vários anos. Hoje não é mais o melhor, mas continua ali naquele top 5, top 10. O cara é muito seguro, goleiro que não é espalhafatoso, mas está acostumado a grandes jogos, faz grandes defesas e é o melhor da geração e é o melhor que o Brasil tem para hoje, justa titularidade. É isso. Agora vamos passar para o sistema defensivo, falando dos laterais e zagueiros. O Brasil vai na direita com o Wanderson. A zaga tem Marquinhos e Alexandro do Lille. E na lateral esquerda, o Alexandro do Flamengo. E eu estou feliz que eu não vou ser o narrador do jogo do Brasil, porque muito provavelmente vai dar confusão. O zagueiro pela esquerda, o lateral ali também do mesmo lado, com o mesmo nome. Então, estou prevendo uma confusão, mas olhando os nomes em si, poderia ter uma discussão ali na lateral direita entre o Wanderson e o Wesley. Acho que para mim qualquer um dos dois tá justo. O Wanderson tá jogando no Mônaco num bom nível tem um tempo. O Wesley ele despontou agora no Flamengo, mas também já viveu fases melhores do que ele está vivendo agora. Então ali ok. Marquinhos, que eu já critiquei muito, acho que ele retomou um bom nível, campeão da Champions League, jogando muito bem. E hoje acho que faz sentido ele ser o zagueiro titular com as opções que nós temos hoje. E os dois charás ali, Alexandro e Alexandro, acho que o Ancelotti vai mais por ser os jogadores que ele conhece mais. O zagueiro que jogou na Europa há muito tempo, enfrentou ele nessa última Champions com o Lille, e o lateral do Flamengo, que jogou muito tempo na Europa também. Acredito que o treinador da seleção conhece mais ele do que o Carlos Augusto, que joga na Europa também, mas acaba sendo reserva em alguns momentos na Inter de Milão. Exato, né? Que a gente já tem algumas novidades na escalação. Eu acho que se a gente perguntasse antes, talvez a maioria das pessoas imaginava o Wesley como titular na lateral direita, assim como foi no último jogo do Brasil. Mas o Wanderson também vem jogando, jogou bem quando precisou dele na seleção. O Marquinhos, que já foi até capitão da seleção, o cara mais experiente aí desse time, junto com um meio-campista que a gente vai falar daqui a pouco. E aí tem o Alexandre tudo junto, né? Que vem de uma temporada muito boa na França. Não sei se ele seria o titular se o Brasil tivesse todos os nomes à disposição, mas como a gente tem algumas lesões aí na zaga, é o cara que vai ficar aí nessa posição. E é o Alex Sandro, que vem retomando esse ritmo aí no Flamengo, vem fazendo uma boa temporada aqui no futebol brasileiro. A lateral esquerda é a posição que o Brasil tem tido problemas aí nos últimos anos e ele consistentemente é o melhor nome para essa vaga, apesar da torcida não ser muito feliz com isso. É um cara muito sólido defensivamente, muito rápido, muito forte. Não é o lateral mais técnico do mundo, mas ele cumpre bem ali o papel dele, marca bem, ganha bem na força dos pontas equatorianos. Então acho que não tinha como fugir muito dessa linha de quatro aí, não. Lá ele. Mas concordo com você, a gente tem o Alexandro na zaga. Poderia gerar uma dúvida ali com o Léo Ortiz, que vem fazendo uma boa temporada no Flamengo, mas aí o Ancelotti preferiu pelo jogador do Lille. E para mim, não tem nenhum absurdo aqui nessa linha de defesa do Brasil. Acho que todos os nomes ali estão dentro de uma normalidade. Passando agora para o meio-campo, a gente tem a volta do Casemiro, que já era esperado tanto na convocação quanto no time titular. O Bruno Guimarães, que fez uma grande temporada no Newcastle, foi campeão da Copa da Liga na Inglaterra. E ele mantém o Gerson, que pode parecer algo óbvio, porque ele vinha jogando, vinha como titular, vinha participando dos jogos da seleção, mas não dá para falar que o Ancelotti é um cara que conhece profundamente o futebol do Gerson, eu imagino. Deve ter sido orientado ali, falar, ó, ele vinha jogando como titular,
você pode ver os jogos aqui que ele fez aqui com a seleção, talvez tenha sido a base que ele teve para observar, além do jogo que ele viu do Flamengo, resolveu manter o Gerson. Eu acho que foi uma decisão acertada e fortalece o meio-campo. Normalmente o Brasil jogava com 2 homens no meio-campo. Na era Dorival, o Ancelotti já veio com 3 caras ali no meio. Exato, né? O Brasil com um 4-3-3, muito provavelmente nessa formação. O Casemiro de volta, provavelmente volte até como capitão dessa equipe. O cara, acho que dispensa apresentações, melhor volante da geração dele no mundo inteiro. É um cara que foi para o Manchester United, teve um momento não tão bom, mas que eu não acho que justificava parar de convocar ele. Está de volta aí para ser o camisa 5 da seleção. O Gerson, que igual você falou, é um nome que o Ancelotti provavelmente não conhecia, ou conhecia muito pouco. Deve ter se destacado bastante nos treinos, então isso é uma coisa boa. Principalmente esse jogo aí do Flamengo que ele foi assistir. Eu acho que se ele tivesse assistido antes da convocação, ele não levaria ninguém. Foi 1-0 contra o Deportivo Táchira, né? Um jogo horroroso do Flamengo, mas igual você falou, ele provavelmente teve acesso aos últimos jogos da seleção, tinha gente lá falando, ó, esse Gerson aqui é titular, bom jogador, e ele assistiu aos treinos, provavelmente o Gerson jogou bem, por isso continua no time titular. E o Bruno Guimarães, eu confesso que com a camisa da seleção brasileira, eu não sou muito fã do Bruno Guimarães. Eu acho que ele agrega muito pouco ao ataque na saída de bola dele, muito passe lateral quando ele joga pela seleção, principalmente no Newcastle, ele é quase um ídolo lá da torcida. Mas eu acho que na seleção ele não tem tido muito, eu não sei se é confiança, não sei se é o que é pedido a ele para fazer, mas nessa seleção, principalmente do Dorival, era muito passe para o lado, passe para trás, não quebrava linhas, não driblava ninguém. Então era um jogador meio morno ali, que não agregava muito ao jogo. Vamos ver se nesse estilo do Ancelotti ele vai jogar melhor. Lembrando que, pelo que estão falando aqui, esse meio campo deve jogar com um triângulo invertido, né? Então é o Casemiro fazendo essa volância aqui atrás sozinho, e tanto o Gerson como o Bruno Guimarães na frente dele. Então ele vai ter um papel mais ofensivo do que ele tinha num 4-2-3-1 do Dorival, onde ele era mais volante mesmo. E concordo que o Bruno Guimarães, com a camisa da seleção, não apresentou até hoje um grande futebol, mas ele não era o único, né? Não era o caso de tá todo mundo jogando bem e só o Bruno Guimarães jogando mal. Muita gente na seleção não conseguia render o que estava rendendo, e acho que aí parte mais também no trabalho do treinador, que não conseguia extrair o melhor de seus jogadores. E como você bem destacou, tem agora 3 caras no meio campo, eu acredito que pode melhorar o futebol do Bruno Guimarães, que ele tem mais companhia. E é assim que ele joga no Newcastle, ele tem do lado dele o Tonali e o Joelinton. Então, ter mais gente ali no meio campo, acho que pode contribuir para o Bruno Guimarães desempenhar o melhor futebol dele na seleção brasileira. Torcemos para isso. Exatamente. E partindo agora para o ataque, que para mim tem talvez a maior surpresa da escalação, que é o Estevão como titular, que está sendo desenhado, ao lado do Vinícius Júnior e do Richarlison. Esses 2 nomes, para mim, não são surpresa. O Ancelotti sempre falou muito bem do Richarlison, trabalhou com ele no Everton. Apesar de não ser a minha opção, eu esperava que o Ancelotti já fosse começar com ele, por já conhecer o jogador e por ver que ele estava na lista, parece que o Ancelotti tem muita confiança nele. E o Vinícius Júnior, que foi o principal jogador dele no Real Madrid nessas últimas temporadas. Então, esses 2 nomes, para mim, eu já via como quase certo. A presença do Estevão, certamente, que surpreende. E, para mim, é uma decisão acertada, porque o Estevão ele é um fenômeno, um jogador muito fora da curva e tem que botar para jogar. Para mim, esse tipo de jogador ele tem que ter oportunidade. Só para fazer um paralelo, não comparando os jogadores, a Espanha já coloca o Yamal para jogar desde muito novo também. E já deu muito resultado para a seleção da Espanha. Acho que o Ancelotti pensa em fazer o mesmo com o Estevão agora no Brasil. Exato, né? Lembrando que o Rafinha não está disponível para esse jogo, foi suspenso na última partida do Brasil, e é por isso que ele não está titular. Eu imagino que quando ele voltar, ele deve voltar, não sei se na posição do Estevão, que seria o mais natural, ou talvez na do Richarlison, e aí o
o Ancelotti busca fazer uma formação mais móvel lá na frente. O Vinícius Júnior jogou de atacante com o Ancelotti também por um tempo, um cara quase um falso 9 ali, caindo muito pelas pontas, um Estevão mais recuado como meia, e aí Rafinha e Vinícius Júnior, ou Rafinha de meia e Estevão e Vinícius Júnior no ataque, enfim. Eu imagino que para o jogo contra o Paraguai essa formação deve ser um pouco diferente, mas igual você falou, eu gosto bastante de ver a presença do Estevão aí, e a mesma coisa que eu falei sobre o Gerson, deve ter se destacado bastante durante os treinos, porque também não era um jogador que o Ancelotti estava sempre acompanhando, estava sempre assistindo. Deve ter ouvido falar muito bem, falou: olha, esse cara aqui é o nosso grande talento dessa geração, junto com o Endrick, que você conhece. Dá uma olhada aí nos vídeos, nos jogos e muito do treino. É o que eu imagino que essa seleção aí deve representar. Então, Estevão deve estar treinando muito bem. E também espero que nessa seleção o Estevão não tenha o problema que ele tem tido no Palmeiras, onde ele é o grande foco do ataque sem muita ajuda. Muita gente fala que o Estevão tem dificuldade de aparecer em jogos grandes, mas o Palmeiras também tem dificuldade em jogar em jogos grandes. A gente falou aqui no nosso último vídeo que nos últimos 40 jogos contra o G6, o Palmeiras ganhou, se não me engano, foi 7. Então, o time como um todo tem grande dificuldade e nesse momento a jogada do Palmeiras tem sido dar a bola para o melhor jogador do time, que é o Estevão. Então, os adversários colocam um lateral muito forte contra ele, dobram na marcação um volante ou um zagueiro na sobra, e ele fica ali sem ter muito o que fazer, não tem ninguém ali para ajudar ele. Nessa seleção, ele não vai ser o foco de nenhuma defesa, principalmente com o Vinícius Júnior, o Rafinha do lado dele. Eu acho que ele vai ter mais espaço para jogar e eu acho que ele vai poder desenvolver o futebol dele com mais facilidade do que ele faz aqui no solo brasileiro. Eu concordo com você. Você tendo outros bons jogadores ali na frente, o Vinícius Júnior, que foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA na temporada retrasada já, né? Que a temporada acabou, então já podemos considerar essa última temporada passada. E o Estevão talvez tenha mais oportunidade de brilhar, porque imagino que o foco das defesas seja em conter o Vinícius Júnior. Mas gostei da escalação, acho que não tem nenhum grande absurdo aí, nenhuma das posições. Também não espero que o Brasil já chegue revolucionando com um futebol exuberante. Acho que talvez a principal mudança que a gente possa ver é no ânimo dos jogadores. Que o Ancelotti pode ter trabalhado isso nesse tempo, ele não teve grandes sessões de treinamento com o grupo, foram poucos, se não me engano, são 3 ou 4, se eu não estou enganado. Mas na questão do moral, do ânimo dos jogadores, acho que ele pode mexer bastante com o grupo. Exato, né? E esse que é uma das grandes forças do Ancelotti. Acho que todos os jogadores que a gente viu falando que já trabalharam com ele é sobre como ele é bom de grupo, como ele é um cara que os jogadores se sentem confortáveis, como ele é um bom líder, é um cara de gente boa, é um cara que motiva bem. Então eu acho que isso é a principal coisa que ele traz para essa seleção brasileira hoje. Por isso que eu confio tanto nessa melhora do time, não pelos jogadores que estão escalados, porque não é tão diferente do que já vinha tendo, mas principalmente, número um, porque eu confio nessa virada de chave com o Ancelotti, nessa gestão de grupo dele, e número dois, porque também acho que pior do que tá, é muito difícil ficar, e tão ruim quanto estava também é difícil. Então, eu não vejo muitos caminhos a não ser a melhora para essa situação. Exatamente. A última impressão que ficou foi aquele 4-1 contra a Argentina, então só se tomar um 4-1 para o Equador em casa, que dá para falar que piorou, se manteve igual, porque a última impressão do Brasil realmente foi muito feia. E a gente torce para que o Ancelotti faça um bom trabalho, que ele consiga encontrar um time e que as coisas comecem a fluir para a seleção brasileira, que, a bem da verdade, está estagnada desde o jogo com a Croácia. A partir dali, o Brasil entrou numa deriva e a esperança é que o Brasil saia dessa situação a partir de agora. Exato, e olhando aqui a escalação do Equador, você encontra alguns nomes que são conhecidos para quem acompanha o futebol aqui. Você tem, por exemplo, o Pátio, zagueiro, quem viu a final da Champions viu uma excelente partida dele. Primeiro equatoriano a ganhar a Champions League, então, excelente zagueiro. Você tem do lado dele o Hincapié, também jogador do Bayer Leverkusen, excelente zagueiro também, muito técnico, muito rápido, pode jogar até de lateral esquerdo. Você tem o Caicedo,
O Chelsea pagou uma nota nele. Ele era do Brighton antes, se não me engano. Isso. Começou mais ou menos, mas essa temporada se firmou no meio-campo, excelente volante. Além disso, você tem Alan Franco, jogador conhecido aqui do futebol brasileiro. Tem Ener Valencia, atacante com muita história no futebol, aqui no Brasil, com história na Inglaterra também. Você tinha aqui o Gonzalo Plata, que não vai jogar, né? Além disso, tem Félix Torres, do Corinthians. Você tem Kendry Páez, que é um dos grandes nomes do futebol sul-americano. Se não me engano, o Liverpool estava atrás do Páez, né? Acho que sim. Não sei se chegou a comprar ou não. Chelsea, então não é um jogador titular, mas é o camisa 10 do time, é o grande talento dessa futura geração equatoriana, que não é um time bobo, né? Pelo que deu para ver aqui, tem vários jogadores aqui que estão jogando no alto nível de futebol aqui no Brasil ou na Europa. Isso mesmo, uma seleção que promete não facilitar as coisas para o Brasil, mas eu acredito numa vitória do Brasil. Meu palpite é 3-1 Brasil, com gols de Vinícius Júnior, Estevão e Casemiro. Numa bola parada ele vai conseguir fazer um golzinho de cabeça. Essas para mim são quem vai fazer os gols do Brasil. Gol do Equador marcado por Ener Valencia e 3-1 meu palpite. Bom palpite. Assim, acho que eu iria um 2-0 ou um 3-1. É um jogo controlado, mas que não é um jogo tranquilo. Eu acho que é mais ou menos como deve se desenhar esse jogo. Eu acho que a seleção brasileira vai estar muito motivada para dar essa resposta. Jogadores também, né? Eles têm que, quando chega um novo treinador com essa injeção de ânimo, eles também têm que mostrar trabalho para mostrar que merecem estar no próximo time titular ou na próxima lista. Então, eu acho que vem um Brasil bastante elétrico, bem intenso para essa partida. E eu acho que é por aí. Eu diria, inclusive, que o gol do Ener Valencia vai ser de pênalti já no finalzinho do jogo. Esse 3-1 aí. É isso. Mais algum comentário que quer fazer ou podemos caminhar para o final? Acho que é isso, né? Falando um pouco da provável escalação, como a gente imagina que o Brasil vai jogar, falando também sobre o adversário. Eu acho que já deu para dar uma ideia legal do que a gente espera e do que as pessoas podem esperar para esse próximo jogo. É isso. Então, antes dos avisos tradicionais, fazer um aviso aqui de ao final do jogo, nós vamos cumprir a meta, a promessa que nós fizemos da meta dos 200 inscritos. Vamos fazer a live analisando o jogo do Brasil, comentando aqui sobre essa estreia do Ancelotti, essa nova era na seleção brasileira. Então você fica ligado aí depois do jogo, já vem correndo aqui para acompanhar o que a gente vai falar do jogo, também trocar uma ideia com a gente. E o que a pessoa tem que fazer agora, Bruno? Bom, primeiro a gente agradece todo mundo que chegou até aqui no vídeo. Se você gostou, você deixa seu like para ajudar a gente. Se inscreve no canal para a gente bater a nossa próxima meta de 250 inscritos, que aí a gente, quando estiver chegando perto, também decide o que a gente vai fazer para comemorar esse número. Você comenta o que você espera desse jogo, sua expectativa, se você acha que o Brasil vai ganhar. Se você gostou dessa provável escalação do Ancelotti, sua análise para esse um ano aí que a gente tem antes da Copa do Mundo, o que pode se esperar da seleção brasileira, se chega forte ou não para os Estados Unidos. E é isso. Indica esse vídeo também para um amigo seu, para um inimigo, para alguém que você não conhece. É isso, muito obrigado. Falou. Valeu, galera.